noite para a honra e glória de teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Meu Deus! Será que você pode aplaudir Jesus agora? Tem alguém feliz aqui? Tem alguém recebendo de Deus essa noite? Pra mim é uma grande honra estar aqui. Eu sirvo nessa casa, acho que quase 4 anos. Hoje é um dia que vai ficar marcado na minha história, na minha vida. Quero honrar a vida dos nossos pastores, dos nossos líderes maravilhosos. Será que você pode aplaudir a vida deles? Vocês são incríveis, amo vocês. Preciso honrar também a vida da minha noiva, que está comigo em todos os momentos. Sejam eles bons ou ruins, ela sempre está comigo. E para mim é uma honra também estar aqui nessa noite, que é uma noite de independência da nação, a independência dos Estados Unidos, e a gente vive aqui. E algo muito interessante é que tem pessoas agora comemorando uma independência, enquanto a gente está aqui celebrando a nossa dependência em um Deus. Em um Deus que é bom, um Deus que é digno, um Deus que é justiça, um Deus que é amor, um Deus que te trouxe para esse ambiente. Você não está aqui à toa. Você não veio aqui por algum engano, por algum erro de agenda, não. Deus ele te trouxe aqui porque Ele tem algo para a sua vida essa noite. Então, enquanto para algumas pessoas essa noite é sobre autonomia, para a gente é sobre rendição. A nossa independência do mundo está diretamente ligada à nossa dependência em Jesus. Quanto mais dele a gente vai, mais livres nos tornamos. A Bíblia vai falar para a gente em João 8,36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem se submeter novamente a um jugo de escravidão. Aleluia, Jesus, obrigado pela sua palavra, Pai. Que a sua palavra seja a base desse ambiente essa noite, que o Espírito Santo nos conduza, Pai. E o Senhor é o foco. A Ti toda a honra e toda a glória sempre, Pai. A gente precisa entender que a nossa dependência em Cristo, ela aponta diretamente para uma verdadeira liberdade. O mundo vai tentar pregar para você uma liberdade que mais te aprisiona do que te liberta. Porque quando você vai para essa liberdade que o mundo prega que você precisa falar sim para tudo. Só que o problema é que quando a gente fala sim para tudo, automaticamente a gente fala não para nós mesmos. E essa liberdade que o mundo te proporciona, essa prisão que o mundo te proporciona, você só vai conseguir entender que é uma prisão quando você tenta sair dela. Que aí você vai ver que você está preso. Mas com Jesus é diferente. Jesus ele fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus também fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a verdade não é somente algo que você escuta, a verdade é alguém que você conhece. Mas o problema começa quando muitos de nós, e eu falo como igreja aqui, a gente vem de culto em culto, mas continuamos presos. A gente vem toda sexta, todo domingo, mas continuamos presos a pecados, presos a pessoas, iniquidades, a vícios. E isso tudo acontece porque você só ouviu a verdade, mas você ainda não a conheceu. A Bíblia não fala que se você ouvir a verdade você vai ser liberto, você precisa conhecer ela e aí sim você será liberto. Tem alguém comigo? Então é necessário a gente conhecer a verdade. Na igreja muitas pessoas falam que já escutaram a história de Jesus, mas poucos conhecem o Jesus da história. Irmão, entende uma coisa, você pode estudar a Bíblia, mas Deus você não estuda, Deus você experimenta. Deus você prova, provar e ver de que o Senhor é bom. Tem alguém comigo? Aleluia. Então é necessário a gente como igreja, a gente precisa ser livre. Se a gente está na igreja hoje, a gente precisa fluir. A gente não pode ser preso aqui dentro. Muito menos lá fora, porque a igreja não se define em um prédio, a igreja somos nós. Quando a gente olha para a Bíblia, Paulo e Silas, eles eram tão livres em Jesus, que eles adoravam a Jesus até mesmo em uma prisão. Eles eram tão livres a ponto de adorar em uma prisão, e quantos de nós estamos tão presos que nem na igreja a gente consegue adorar? Ou seja, eles estavam em uma prisão e continuavam adorando. Eles estavam livres em um ambiente de prisão e nós estamos presos em um ambiente de liberdade. Então é necessário a gente viver a verdade, é necessário a gente pregar a verdade. Porque se você está preso, se você está nesse ambiente e você não consegue adorar Jesus com toda a sua intensidade, não diz muito sobre o ambiente que te cerca, mas diz muito mais sobre o que te prende por dentro. Mas eu sinto Jesus aqui essa noite, eu quero declarar na sua vida, eu quero declarar na vida de alguém, que essa noite é uma noite de liberdade.
É uma noite onde você não vai sair desse lugar da mesma forma que você chegou. Eu quero declarar que você vai passar a ser independente de tudo aquilo que não deixa você ser dependente de Jesus. Então é necessário a gente viver a verdade. É necessário a gente viver a verdade, até porque quando a gente vive a verdade ela não só vai nos libertar, como antes ela vai nos confrontar. E ela vai nos confrontar a tal ponto que a gente vai se arrepender. Não existe um evangelho que não tenha que passar por arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. A gente precisa se arrepender. A igreja primitiva pregava a verdade para as pessoas. Pastorzão, a igreja primitiva pregava a verdade. Quando Jesus subiu para o céu, a igreja primitiva se estabeleceu aqui na terra e eles pregavam a verdade. Na medida que eles pregavam a verdade, as pessoas mudavam de vida. As pessoas que ouviam mudavam de vida. E hoje em dia, quando a igreja tenta pregar a verdade, as pessoas mudam de igreja. Sabe por quê? Porque quem vive uma vida na verdade incomoda quem vive uma vida na mentira. Se eu estou pregando aqui a verdade e você se incomoda, isso significa que você está muito acostumado com a mentira. Eu vim aqui para pregar essa noite, amém? Mas entenda algo, eu só consigo pregar onde eu já fui pregado. Eu só consigo falar onde Deus falou comigo primeiro. Eu não estou aqui para mostrar para vocês que eu sei dar uma palavra, eu estou aqui para mostrar para vocês que é possível viver uma mensagem. Então, a verdade, ela vai te confrontar. E se você está sendo confrontado essa noite, eu acredito que a gente está no caminho certo, então. Porque o confronto, ele vai mostrar pra gente como a gente tem que ser como verdadeiros cristãos. E quando a gente entende o tipo de cristão que a gente precisa ser, a gente começa a sentir vergonha do tipo de cristão que a gente está sendo. Então o confronto é necessário. A gente precisa pregar a verdade. A gente precisa viver na verdade. Amém? A Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. E a Bíblia também fala que onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Ou seja, se o seu tesouro for a verdade, você vai falar sobre a verdade. Então é necessário a gente falar, é muito melhor você ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. Porque se o seu coração estiver no lugar certo, Deus, ele vai te dar palavras para essa geração. Deus, ele vai te dar palavras para esse tempo. Eu estou declarando na vida de alguém aqui que você terá palavras para essa geração. Ah, Vitinho, mas eu não sei nem falar. Irmão, se o seu coração estiver no lugar certo, se você cumprir princípios, obedecer a Deus, e isso eu posso falar, eu posso afirmar por experiência própria. Eu lembro minha primeira vez no GC, agita de prova. Eu não falava nada, não conseguia falar. Mas através de um posicionamento, Deus me transformou e hoje eu estou aqui. Então se eu estou aqui essa noite, irmão, você consegue. Não na sua força, mas através do que Jesus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. E um outro ponto muito importante é que a nossa dependência naquele que é verdade nos traz maturidade. A nossa liberdade nos leva para a maturidade. E a Bíblia vai falar para a gente lá em Tiago 1:2, do 2 ao 4. Meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. E Romanos 5, do 3 ao 4, vai falar, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Será que você pode falar um amém? Antes de falar sobre maturidade, a gente já conseguiu perceber que maturidade não vem com os anos, maturidade vem com os danos. Quantos mais processos a gente enfrenta, quantos processos mais a gente enfrentar, mais autoridade a gente vai receber. E é por isso que Deus, como um bom pai, Ele faz a gente passar por alguns desertos. Não porque Ele quer ver a gente sofrer, mas é porque Ele entendeu, e a gente precisa entender, que são através de desertos que a gente está deixando de ser quem a gente é para se tornar quem Jesus sempre quis que a gente fosse. Mas entenda algo sobre desertos. Todo mundo, com ou sem Jesus, vai passar por desertos. Só que é muito melhor você passar por um deserto com Deus do que passar por um sem Ele. Até porque um deserto sem Deus, ele vai te destruir, mas um deserto com Deus, ele vai te construir. Um deserto sem Deus, ele te derruba, mas agora um deserto com Deus, ele te levanta. E às vezes, você chegou aqui essa noite passando por algum deserto, e você é sim uma pessoa que obedece a Deus, que vive uma vida para Deus, só que parece que na medida em que você vive para Deus, a sua vida está mais difícil. Eu te entendo.
Mas eu quero declarar na sua vida uma palavra de esperança essa noite. Se você em conexão com Deus não está conseguindo mudar a história da sua luta, ou o deserto que você está vivendo, significa que Deus, através desse deserto, através dessa luta, vai mudar a sua história. Porque Ele está te forjando em um ambiente de deserto. Ele está forjando, Ele está tirando você de você mesmo para trazer você para a vida de Deus. Então se posiciona. Se posiciona. A gente vê na Bíblia que Esther, ela não se deixou levar pela situação do cenário que ela vivia. José não se deixou levar pela situação do cenário que ele vivia. Davi também não. Eles se posicionaram. Entenda uma coisa essa noite: posicionamentos corretos geram honra. Não é sobre a sua circunstância atual que define o seu futuro, mas é como você se posiciona mediante a elas que vai definir a sua história. Aleluia. E aqui eu repito, a maturidade não vem com os anos. Maturidade vem com os danos. José teve um sonho de governo, mas ele acordou como um escravo. Anos se passaram, ele dormiu como escravo, mas acordou como governador. Por quê? Porque ele respeitou um processo. E eu quero declarar nessa vida que você em Jesus vai encontrar força para suportar o processo. Em nome de Jesus. Porque muitas vezes quando a gente está no processo, quando a gente está em desertos, Deus ele vai querer fechar algumas feridas nossas. Algumas feridas que a gente obteve sem ter Deus na nossa vida. E quando Ele fecha umas feridas, essas feridas passam a ser cicatrizes. E no reino de Deus, cicatrizes são algo muito importante e muito poderoso. Quando Jesus passou por essa terra, Jesus ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou. Mas quando ele ressuscitou, as pessoas queriam entender: cara, esse daí realmente é Jesus que estava aqui com a gente? Como que a gente vai saber que é Ele? Jesus não mostrou um diploma para as pessoas, para eles verem que era Jesus. Não, Jesus mostrou as cicatrizes. Porque um diploma vai mostrar algo que você passa. Agora as cicatrizes mostram algo que você vence. As suas cicatrizes vão apontar para algo que você venceu. Ou seja, está com um problema no casamento e venceu em Jesus. Você começa a ter autoridade para ajudar casais. Está com algum problema com, sei lá, ansiedade. Mas venceu, agora você tem autoridade para ajudar pessoas que estão passando por isso. Ou seja, uma cicatriz que foi fechada em Jesus, ela se torna um ministério aberto para Ele. A parte mais escura da sua história, quando é curada em Jesus, ela vira uma luz na vida de outras pessoas. E isso é ministério. Isso é ministério. Então se Jesus tinha cicatrizes, quem sou eu e você para não querer tê-las? Aleluia. Então eu quero te encorajar essa noite a você não esconder as suas cicatrizes. Não esconda aquilo que Deus quer que você mostre, não mostre aquilo que Deus não quer que você mostre. Porque muitas vezes a cicatriz que você tem vergonha de mostrar pode ser uma resposta para a pessoa que está do seu lado. Então mostre aquilo que você passou, para a honra e glória de Deus. Outro ponto sobre maturidade que a gente precisa entender é que a maturidade leva a gente a ter acesso às promessas de Deus. Quando a gente entende que a gente tem um pai, a gente começa a se comportar e se posicionar como um filho. E automaticamente, quando a gente se posiciona como um filho, a gente entende que o nosso pai tem uma herança sobre as nossas vidas. Mas Deus, como um bom pai, Ele não quer somente deixar uma herança, Ele quer deixar um legado. Amém, Legacy? Ele quer deixar um legado, porque herança diz muito sobre algo externo, agora legado diz muito sobre algo interno. Você vai ver muitas pessoas brigando por herança, mas você nunca vai ver ninguém brigando por legado, porque legado é seu. Legado é algo que Deus gerou em você, e eu quero deixar claro essa noite, que aquilo que Deus gerou em você é seu. Ninguém toca, ninguém tira. Eu estou declarando na vida de alguém que ninguém vai tocar naquilo que Deus te entregou, para a honra e glória de Deus. Mas para a gente acessar essa herança, é necessário a gente entender 2 pontos. Que a maturidade é muito importante. A Bíblia fala que o herdeiro, enquanto ele ainda é criança, nada o difere de um escravo. Criança diz muito, não somente sobre a idade, mas diz muito sobre maturidade. Ou seja, você não consegue ainda acessar a herança porque às vezes você é imaturo. E a maturidade faz a gente entender que nós temos uma herança e é necessário você reconhecer que você tem uma herança, amém? Você precisa reconhecer que você tem uma herança. Você não pode depender de um profeta falar que você tem uma promessa de Deus. Você não pode depender de terceiros quando você tem livre acesso para o primeiro.
você carrega algo. Então uma pessoa que não reconhece a herança que tem é como alguém que não tem herança alguma. Então tá na hora da gente amadurecer um pouquinho essa noite, amém? E algo muito importante que a maturidade nos traz, uma dependência em Jesus nos traz, é o nosso entendimento que a gente precisa passar por uma cruz. Não tem como a gente viver um evangelho que não aponta para uma cruz. Queria que você ficasse de pé no seu lugar agora. Prometo que eu já estou quase terminando. A Bíblia vai falar pra gente que quando Jesus estava na cruz, ele estava na cruz do meio. Dos dois lados dele tinham dois ladrões. E um desses ladrões, ele vira para Jesus e fala: se você realmente for filho de Deus, tira a gente daqui, desce a gente dessa cruz. Mas o outro ladrão do outro lado, ele defendeu Jesus, ele falou: você não está vendo que ele não fez nada? Quem merece somos nós, ele não devia estar aqui. E aí ele defende Jesus e depois ele fala com Jesus. Ele fala: quando você estiver no seu reino, lembre-se de mim. Ou seja, o primeiro queria descer, o segundo queria entrar no reino. O primeiro queria descer e o segundo queria entrar no reino. E o segundo que queria entrar no reino, que falou: quando você estiver lá, lembre-se de mim. Esse Jesus respondeu. Jesus falou: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Irmão, de tudo que eu falei essa noite, guarda isso no seu coração. A maturidade nos faz ser levados para a cruz. Mas Deus, ele não responde quem quer descer da cruz, ele responde quem quer entrar no reino. Porque quem quer entrar no reino, entendeu que é necessário passar pela cruz. Não tem como. A porta é estreita. A porta é estreita, mas a porta ainda está aberta. A porta que é estreita ainda está aberta. Isso não é uma desculpa para você achar que não dá mais, ainda dá. Mas se você quiser a outra porta, é só você seguir o fluxo. É só você seguir quem está lá fora. E para encerrar, eu queria falar algo que Deus vem queimando no meu coração, ainda sobre a cruz. Algo que normalmente a gente não fala tanto, mas é necessário você carregar a cruz certa. Amém? É necessário você carregar a cruz certa. Porque muitas pessoas carregam uma cruz, só que essa cruz que essas pessoas carregam não estão deixando elas mais humildes, mas estão deixando elas mais soberbas. Muitas pessoas acham que por elas renunciarem, elas são melhores do que quem não renuncia. E se você pensa assim, você ainda não entendeu. Se você pensa assim, eu sinto em lhe dizer, mas tem pecado até na sua tentativa de santidade. Se a cruz que você carrega não está te ensinando a amar mais as pessoas e ser mais humilde, talvez a cruz que você está carregando não é a mesma cruz que Jesus carregou. Irmão, esses dias eu estava no meu quarto, o Espírito Santo estava ministrando algo no meu coração. O Espírito Santo me fez uma pergunta, o Espírito Santo falou o seguinte: qual foi o maior milagre que Jesus fez? E na hora que o Espírito Santo me perguntou isso, começou a queimar no meu coração Jesus curando um cego, Jesus curando enfermos, paralíticos, Jesus realizando curas. Mas o Espírito Santo ministrou algo muito poderoso no meu coração. O Espírito Santo falou o seguinte: esses milagres foram incríveis, mas ainda assim foram milagres temporários, porque um cego que voltou a enxergar, ele ainda vai morrer na vida. A vida vai levar ele até a morte. Um surdo que voltou a ouvir, um dia ele ainda vai morrer. Um paralítico que começou a andar, um dia ele ainda vai morrer. Então são milagres para esse tempo. Mas o maior milagre que Jesus fez foi ter transformado escravos em filhos. Porque isso não para só nesse tempo. Isso ecoa pela eternidade. Tem alguém aqui? Eu quero orar com vocês essa noite. Levante suas mãos, feche seus olhos. Pai, nós entendemos que tem um propósito no Senhor trazer a gente aqui essa noite. Tem um propósito, tem um alinhamento dos céus para as nossas vidas essa noite, Pai. A gente entende que tem um batismo com fogo para essa geração. A gente entende, Pai, que o Senhor está presente aqui. O Senhor é o adorado e nós somos os adoradores, Pai. Que isso nunca seja sobre nós, mas sempre sobre o Senhor. Eu quero declarar, Pai, que
que cada pessoa que chegou aqui com alguma situação contrária acontecendo na vida não vai sair daqui diferente, mas vai sair daqui com esperança no Senhor, porque o Senhor pode mudar. Só o Senhor pode mudar. Nós entregamos tudo para o Senhor, Pai. Queria que você colocasse a mão no seu coração agora. Eu sinto que tem pessoas aqui que estão enfermas, seja a enfermidade física ou uma enfermidade espiritual ou até emocional. Mas eu quero declarar no nome de Jesus que tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus tem que bater em retirada quando Jesus está no lugar. Não é porque sou eu falando, não é porque é no meu nome, mas é porque é no nome de Jesus. O único nome em que os nomes estão mais baixos que Ele. É o único nome que joelhos se dobram e línguas confessam. É o nome de Jesus, e esse nome tem poder para te curar essa noite. Essa noite, em nome de Jesus. Será que você pode abrir sua boca e começar a adorar nesse momento? Será que você pode levantar um clamor nessa